Bom, queridos, tudo bem? Esse é o tema da aula 3, referente à parte de propriedades coligativas. Vocês devem ter percebido que é um tema bem fácil, bem acessível. E as questões elas são praticamente teóricas, não, como eu falei para vocês, muito pouco quant, bastante quali. Portanto, é só uma aplicação direta do que a gente viu em aula, do teco abaixa, aumenta, abaixa, aumenta. Então é legal que tu pegue aquela fotinha do quadro, não é, que a gente postou ali, a Giovana Caldeira postou, né, no grupo, e comece a comparar. Olha para o teco abaixa, aumenta, abaixa, aumenta e vai resolvendo as questões até não precisar mais desse apêndice, ok? Então vou mostrar para vocês aqui como é que a gente resolve isso. Questão 2, primeira questão do tema, diz assim: através da pressão osmótica, não se pode explicar A. Tingimento de roupas com corantes orgânicos. Realmente, isso não pode explicar. Por quê? Porque tingimento de roupas ocorre por capilaridade e interação entre o material da roupa e o material do corante. Não tem passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que é o processo osmótico. Então, resposta da questão, né, já que eles pedem o que não se pode explicar, letra A. Bem fácil assim. Agora, injeção de soro fisiológico isotônico, óbvio, porque se o soro tiver hiper ou hipotônico, como vimos em aula, em relação às hemácias, a gente vai ter um processo de hemólise celular. Então, não pode acontecer. Então, o soro fisiológico tem que ser isotônico. Conservação da carne, como o charque, também. O sal ele desidrata a célula, né? E quando desidrata a célula, a atividade de água da célula, que é a proporção de água por volume celular, acaba diminuindo muito. E isso impede que as bactérias se reproduzam, se proliferem, e não há decomposição enzimática da proteína. Portanto, carne de sol ou charque, né, que há muito se usa como técnica de conservação, já gerou até revolução aqui no Rio Grande do Sul, né? O pessoal da história fala bastante. Conservação do charque é um processo osmótico. Transporte da seiva também. A seiva ela vai ao longo da planta, digamos assim, ela flui ao longo da planta justamente em virtude do processo osmótico. Tanto que se tu, por exemplo, pintar uma árvore ou colocar algum material sobre as raízes ou então as folhas, isso pode prejudicar o processo osmótico, tu pode atrapalhar justamente o transporte de água, não é, de forma, digamos assim, homeostática nos vegetais. Então também está certo, o transporte de seiva das raízes até as folhas só pode acontecer por processo osmótico, ok? A dificuldade de adaptação dos peixes também. Peixe de água salgada tem dificuldade de adaptação em água doce porque ele é hipertônico em relação ao meio. Também é um processo osmótico. Resposta certa, então, letra A. A tinta não tem nada a ver com a passagem de água, né? 3. Utiliza-se solução de 0,7% em sal como soro fisiológico, para que o soro tenha a mesma pressão osmótica do sangue. Essa é uma questão de praxe, assim, muito comum. pH do sangue não, pH do sangue é em torno de 7,2, 7,3, não pode variar, até porque o sangue é praticamente água, então não pode ficar longe de água, né? Senão a gente vai ter uma série de reações inesperadas e também não, digamos assim, viáveis ou úteis para o funcionamento do organismo. Prejudiciais, diga-se de passagem. Então tem que ficar sempre entre 7,2, 7,3, próximo a 7. Seja uma solução homogênea. Não, a gente pode colocar uma maior porcentagem de sal na água e vai continuar sendo homogênea. A água pode conter até 36% em sal na sua massa. Tá errado. Tem a mesma pressão de vapor, queridos. Não é pressão de vapor. A gente não mede a pressão de vapor do sangue, né? Graças a Deus, senão o sangue evaporaria. Tem a mesma densidade do sangue? Também não, são coisas diferentes. É a mesma pressão osmótica, ou seja, é a mesma concentração de eletrólitos. Quais eletrólitos são? Independe. Por exemplo, no sangue tem bastante potássio. Potássio é mais pesado que o sódio. Entretanto, o efeito do íon sódio, bem como do íon potássio, é o mesmo em termos de concentração de eletrólitos, ok? Então não esqueçam disso, bastante importante. Resposta certa, letra A. 4. Relacione quando possível a situação de equilíbrio sob pressão de uma atmosfera na coluna da esquerda com a sua temperatura na coluna da direita. Então, gelo em água só pode ter uma temperatura, que é zero.
Quando a gente tem a temperatura zero, temos o processo de calor latente. Toda a energia fornecida é despendida na transformação do estado sólido para o líquido, neste caso, ou líquido para o sólido, ok? Então, gelo em água é sinal de que chegou no máximo do sólido ou no mínima temperatura do líquido. Com água pura, né? Isso é importante. Então, terminando com 1, olha que fácil, tu já risca todas as alternativas, fica com a resposta certa. Gelo em solução aquosa de NaCl. Então tem que estar abaixo de 0, porque é o teco abaixo aumenta. O gelo precisa formar os hexágonos com espaços vazios, como o professor falou. As partículas de água, para se transformarem em gelo, precisam formar hexágonos com espaços vazios. Se colocamos sal, o sal dificulta a formação dos hexágonos. Logo, as moléculas de água precisam se aproximar mais para poder formar esses hexágonos. A aproximação demanda menor temperatura, vide menor energia. Portanto, quanto mais baixa for a temperatura, mais próximas as moléculas conseguem ficar e mais facilmente elas formarão os cristais de gelo que estão sendo atrapalhados, formação esta que está sendo atrapalhada pelos cristais de sal, ou eletrólitos no caso. Depois tem água acima de 100. Água em ebulição é a 100, 100, tá vendo? Então, água fervendo, temperatura acima de 100 só pode ser solução salina, porque é um teco abaixo aumenta. Colocou sal na água, o sal impede que a água evapore, e se ele impede que a água evapore, tu precisa de mais temperatura para poder ferver a água. Resposta certa, questão bem fácil, letra C. Depois dessa, a gente tem uma outra questão bem simples também, que é a questão 8, sobre a pressão de vapor. Lembrando que um líquido entra em ebulição quando a pressão atmosférica é igual à pressão de vapor. A temperatura que esse líquido vai precisar para conseguir essa pressão de vapor depende da natureza do líquido, tudo bem? Mas é fácil. Sempre que nós colocamos um soluto não volátil nesse líquido, a pressão de vapor cai vertiginosamente. Então a gente vai ter uma diminuição dos vapores, consequentemente necessitará de maior temperatura para que o vapor volte ao estado inicial e atinja de novo a pressão atmosférica feita sobre este líquido, ok? Então, em pouquíssimas palavras, se alguém tem alguma dúvida, pode dar uma olhadinha na aula, o professor explicou isso com bastante calma, fez exemplos, fez desenhos, ok? E também lá no início, a gente discutiu bastante no livro 1, a questão de pressão atmosférica e pressão de vapor. Portanto, eu vou me limitar agora a, em poucas palavras, ser bem direto e dizer o que a gente precisa saber. Altitudes significativas, ou seja, se estivermos muito acima do nível do mar, temos uma pressão atmosférica menor. Logo, a pressão de vapor necessária para atingir aquela pressão atmosférica também vai ser menor. Se a pressão de vapor necessária para atingir essa pressão atmosférica é menor, significa que precisamos de menos temperatura. Afinal, a pressão de vapor depende exclusivamente da temperatura. Em pouquíssimas palavras agora, subiu, baixou a temperatura de ebulição. Desceu, aumentou a temperatura de ebulição. Portanto, se está numa cidade do interior gaúcho onde a água ferve abaixo de 100, é porque estamos alto, querido, estamos na serra, ok? E a pressão atmosférica, obviamente, é menor que a pressão atmosférica ao nível do mar. Portanto, pressão de vapor da água nessa cidade, a 98,2 graus Celsius, é exatamente igual à pressão de vapor da água na temperatura de 100. Não, na temperatura de 100 a pressão de vapor da água é de 1 atmosfera. E na temperatura de 98,2 é menor que isso. B. A pressão de vapor da água nessa cidade é maior que a pressão de vapor da água ao nível do mar para a mesma temperatura. Não, para a mesma temperatura a pressão de vapor é igual. Afinal, a pressão de vapor depende apenas da temperatura. Por favor, não confundam pressão de vapor com pressão atmosférica. A pressão de vapor é a pressão dos vapores de um líquido. C. A pressão de vapor da água é diretamente proporcional à pressão atmosférica. Não, querido. É diretamente proporcional à temperatura. Tá quente a água, sai muita fumacinha. Tá fria, pouco vapor.
Portanto, quanto mais quente o líquido, maior a sua pressão de vapor. Só isso. D. Nessa cidade, a pressão de vapor da água a 98 é exatamente igual a uma atmosfera. Não, querido. Uma atmosfera só atinge para a água com 100 graus Celsius e não 98. Letra E. Nessa cidade, a pressão atmosférica é igual à pressão de vapor a 98. Sim, o ponto de ebulição sempre indicará a temperatura que gerou uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica a qual o líquido é submetido, ok? Então, muito fácil a questão, letra E, o professor falou bem devagar, se não entendeu, volta, escuta de novo, ok? Porque é exatamente essa a explicação em poucas palavras, certo? Então vamos para a próxima. Questão 13, também, observem que a quantidade de questões com a mesma temática é absurda. Tem uma vastidão de questões sobre relações de pressão e altitude e assim por diante. Então, observem bem. No determinado local do planeta Terra, a água entra em ebulição a 97, muito parecido com a questão anterior. Então, o fato permite afirmar que esse local deve se situar ao nível do mar. Não, ao nível do mar, a água ferve a 100. B. Nesse local a pressão atmosférica é de 1 atmosfera, ou 760 milímetros de Hg. Não, nesse lugar a pressão é menor que 1 atmosfera, né? Então, não pode ser, está errado. C. Nessa temperatura a pressão de vapor da água iguala-se à pressão atmosférica. Bom, isso só acontece, pessoal, quando tem a ebulição, né? Então, se a água está fervendo a 97, é porque a pressão de vapor dela está igual à pressão atmosférica a qual ela é submetida. Então tá certinho. 15. Usando-se... desculpa, vou fazer as demais só para caso alguém tenha alguma dúvida, eu tirar a dúvida. D. Ebulição somente cessará quando a temperatura atingir 100. Não, queridas, a ebulição cessará quando todo o líquido evaporar. E. A água apresenta solutos sólidos nela dissolvidos. Não, porque senão seria uma solução, e não água, ok? Então tá errado, não tem nada a ver. E outra coisa, se tivesse solutos sólidos, ela ferveria a uma temperatura superior e não inferior a 100. Não, 15, pronto. Essa questão pode confundir quanto à figura, tá, pessoal? Então, por favor, prestem bem atenção na figura. A figura mostra uns pontinhos aqui, ó, que são demarcações do termômetro. Então ele quer te perguntar o seguinte, ó, qual o termômetro que tá certo quanto ao teco abaixa-aumenta? Tipo, ó, 100 é a ebulição normal da água, né? E 0 é o congelamento. Então, o que acontece quando tu coloca sal na água? A temperatura de ebulição fica acima de 100. Logo, precisamos procurar um termômetro cuja marquinha esteja acima de 100. Ó, o primeiro fica, o segundo fica, o terceiro não, tá em 100. O D tá abaixo e o E abaixo. Tá errado. Agora vamos para congelação ou congelamento. O congelamento fica abaixo de 0. Bom, essa aqui tá certa, mas a primeira tá errada, né? A letra E, né? A letra D tá acima de 0, não pode. A letra C tá em 0, não pode. A letra A tá em 0, não pode, afinal, né, pessoal? Tem que estar abaixo de 0. Então a única alternativa onde a ebulição está acima de 100 e o congelamento abaixo de 0 é a letra B. Questão 21. A questão 21 é uma questão interessantíssima e diz assim: o gráfico abaixo apresenta os diagramas de fases da água pura e de uma solução aquosa de um soluto não volátil. Considere as seguintes afirmações a respeito do gráfico. As curvas tracejadas, muito importante. Observem claramente aqui, queridos, que a gente tem aqui, ó, as, tá vendo? Ó, ali, ó, no gráfico, 100 e 0. 100 e 0. Tu viu isso? O que tu tá falando? Querido, eu tô falando que se esse gráfico aqui, que é o contínuo, ele tá cortando exatamente em 100 e 0 aqui, ó, tá vendo? Nesse gráfico aqui, não no pontilhadinho, esse gráfico só pode ser o gráfico da água pura, porque a água ferve a 100, como está mostrando aqui, e a 0 congela, como está apresentado aqui. Logo, o gráfico laranja, obviamente, só pode ser da água com sal, da solução e assim por diante. Tá? Então, vou botar aqui para ti, ó, água mais sal. Ok? Fechou. Então, vamos lá. Ó,
As curvas tracejadas referem-se ao comportamento observado pela solução aquosa, certo? Para uma dada temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior que a da solução aquosa, certo? O líquido puro sempre tem maior pressão, ou seja, a água sempre tem maior pressão de vapor do que a solução aquosa. Afinal, é teco, abaixa, aumenta, abaixa, aumenta. A pressão de vapor diminui, que é o T do teco, né? Abaixa, ok? Continuando, a temperatura de congelação da solução é menor, tá certo? Teco, abaixa, aumenta. Diminui. A4, 001 e 5 milímetros de Hg, praticamente o gelo e a água líquida e a água a vapor coexistem. Sim, porque é o ponto triplo, né, pessoal? Que é onde todas as linhas se cruzam. Então tá certo. 5. A temperatura de congelação da solução é 0. Não, querido. Erro grave, crasso, né? Por quê? Porque 0 é a temperatura de congelação da água pura. A solução, ó, como tu bem pode ver aqui, vou te mostrar, ó, ela congela abaixo de 0. Tá aqui o congelamento da solução. Aqui, ó. Tá vendo? Então, não é 0. Tudo bem? Tá aí. Vamos fazer aqui a 23 também, que é uma questão maravilhosa. O CO2 sólido é denominado gelo seco. Lembrando que seco não pode ser molhado. Eu sei que é uma obviedade, mas faz toda a diferença aqui. Sob a pressão atmosférica, dando origem ao CO2 gasoso. A sublimação ocorre por quê? Bom, vamos ver isso. Quando tu tem um gráfico de diagrama de fases, o estado líquido ele só é obtido quando o ponto triplo se encontra, digamos assim, se a gente pensar em condições ambientes, né? Ó, vou fazer o gráfico aqui para ti. Ó. Tá aqui o gráfico, fechou. Tá aqui o gráfico. Pronto. Se o ponto triplo tiver, deixa eu botar mais para baixo aqui para ficar mais coerente. Aqui o gráfico, pronto, fechou, ó. Tá, dá uma olhadinha naquele ponto triplo agora, tá? Ó, o ponto triplo desse gráfico aqui, ele tá aqui em cima. Vamos supor que nós estejamos analisando o gráfico a 1 atmosfera. Uma atmosfera. Uma atmosfera, vamos supor que esteja aqui. Pô, se tu tem 1 atm aqui, querido, tá muito abaixo do ponto triplo. Então tu só consegue 2 estados físicos, o estado de sólido e o estado de gás. Tu não consegue o estado líquido, porque o estado líquido é apenas acima do ponto triplo. Então se a pressão do CO2, ponto triplo dele é acima de 1 atmosfera, a gente só pode conseguir estado sólido e estado gasoso. Lembrando que aqui é a temperatura e aqui é a pressão. Ó, se tu estás analisando a 1 atmosfera, tu só pode andar para a direita ou para a esquerda. Tu não pode andar para cima ou para baixo. Então, se tu andar para a direita ou para a esquerda aqui, tu não consegue estado líquido, só sólido ou gasoso. Portanto, resposta certa. Letra A, a pressão correspondente ao ponto triplo é superior a 1 atmosfera. Bom, a próxima questão, então, depois da 23 é a 25. Questão bem fácil, super simples, sobre osmose. Ele diz assim: uma das especiarias do Marrocos é o limão em conserva. Para prepará-lo, insere-se sal no interior de limões parcialmente cortados, que são colocados em um pote cobertos com mais sal e um pouco de água. O pote é lacrado e guardado durante algumas semanas. O resultado é um limão ressecado do qual se retira a polpa e se aproveita o restante das iguarias. A propriedade diretamente envolvida na preparação desse tipo de conserva é a... Bom, isso só pode ser osmose, né, queridos? Porque se desidrata o irmão... Ai, a pessoa tá bem, ok? Se desidrata o limão, exatamente. Se desidrata o limão, o que acontece é uma passagem de água de dentro da célula vegetal para fora, ou seja, é osmose. Essa questão 26 aqui, ela tem alguns probleminhas, mas se a gente for seguir o passo certo ali, no Joãozinho do passo certo, for seguir o protocolo, for realizar um teco abaixamento como manda aí, não é? A cartilha, vai dar tudo certo, né? Então a gente não precisa entrar em detalhes. A questão diz assim: uma solução aquosa diluída de sacarose é posta em contato com igual volume de uma solução aquosa diluída de cloreto de sódio.
através de uma membrana semipermeável, resultando no equilíbrio representado abaixo. A observação da figura permite afirmar que, se houve uma passagem de água daqui para cá, porque nitidamente o volume aumentou, o que acontece, queridos? Acontece que a gente tem uma solução mais concentrada deste lado e menos concentrada deste lado. Por isso, a água passou daqui para cá. Água. Tudo bem? Ou seja, a solução de cloreto de sódio ela é mais concentrada ou tem mais partículas dissolvidas do que a de sacarose. Portanto, vamos ler as alternativas. A pressão osmótica da solução de sacarose é maior... Não, a pressão osmótica da solução de cloreto de sódio é maior. Deixa eu tirar isso aqui que vai ficar confuso. Está errado. Né? Porque se a pressão osmótica do cloreto de sódio é maior, ele puxa a água para si, porque ele é mais concentrado. A molalidade, não está errado isso não, tá? É assim mesmo. Vou postar hoje uma aulinha especial para a CAF, ali vocês vão perceber o que é a molalidade, que é a concentração de mols por quilo de solvente, ok? Então a pressão osmótica da solução de sacarose é maior, a molalidade. Como a água tem densidade 1, só para retomar o discurso, ok? Como a água tem molaridade 1, 1 kg de água tem o tamanho de 1 litro. Então, falar em solução aquosa quanto a molaridade e molalidade, que vem de weight, né, de peso em inglês, inclusive o símbolo é W, é a mesma coisa para a água. Usamos água, portanto, troquem a revelia molalidade com molaridade, certo? Molaridade da solução de cloreto de sódio é maior que a da solução de sacarose. Isso é um probleminha. E tá certo. Não, querido. Eu vou mostrar para vocês agora nessa aula, no início da nossa aula 4, que existe uma coisa chamada de fator de Van Toff. O NaCl, 1 mol de NaCl, quando cai em água, ele se multiplica em 2. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. Ele se multiplica em 2 íons. Então, no final, a gente tem um total de 2 íons. Enquanto o açúcar, ele não se separa. Ele não se dissocia, como a gente chama. Se eu colocar um açúcar, ele vai permanecer uma molécula de açúcar. Então, o número de partículas, mesmo que inicialmente tenha concentração igual, dentro da solução não vai ser a mesma. Então, em poucas palavras, se eu colocar 1 mol de sal por litro na água, ele vai se transformar em 2. Se eu puser 1 mol de açúcar na água, ele vai permanecer 1 mol, porque a água não o fragmenta, não aumentando assim o número de partículas. Portanto, a molaridade pode ser igual, um deste e um deste, entretanto, quando eles entram em contato com água, o número de partículas vai ser diferente. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de ebulição inferior à de sacarose. Daí a resposta. Por quê? Porque como tem mais partículas dissolvidas, o que vai acontecer? Ele vai ter uma temperatura de congelamento mais baixa, né, que a solução de sacarose. Mas tem uma pegadinha aqui. Olha ali, calma. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de ebulição inferior. Na corrida o professor leu temperatura de congelamento. Não, congelamento é inferior, tá certo? Mas ebulição é superior, porque é teco, abaixa, aumenta, abaixa, aumenta. O E, que é a ebulição, aumenta. Logo, tá errado. Como o sal, o cloreto de sódio é mais rico em partículas, vai ter um maior aumento de temperatura de ebulição. Ambas as soluções, quando se encontram na mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão de vapor. Tá errado. Assim, no fundo, essa alternativa não está de toda errada. Tá? Tem um probleminha, porque se a gente analisar a figura como ela está em equilíbrio. Então, se ela está em equilíbrio, as concentrações são iguais. Esse é o problema, entende? Então, vai dar um monte de problema nessa questão, como eu te disse. O ideal é tu relevar essa relação e pensar na solução inicial. Sim, a inicial de cloreto de sódio, ela vai ter uma quantidade maior de partículas na solução, fazendo com que a pressão de vapor dela seja mais baixa do que a pressão de vapor da sacarose. Porque quanto maior for o número de partículas dissolvidas, maior é o teco. E lembrando, queridos, que o T do teco é tonometria, o abaixamento da pressão
de vapor. Então a resposta certa é a letra E, a solução de cloreto de sódio possui temperatura de congelação inferior à de sacarose. Tá certo, como eu te disse, se a gente considerar esse sistema no início, não como está aqui, a URGS não relevou esse pequeno problema, então não vou entrar nesse mérito, ok? Eles deram como certa a resposta a letra E, porque eles pressuporam que o aluno devesse considerar o sistema no seu estado inicial, não como ele está agora em equilíbrio, mesmo que, a meu ver, seja uma incoerência, ok? Então tá aí, resposta certa, letra E. Depois dessa, nós temos a questão 31, que diz assim: assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparece. 2 copos contendo igual volume de líquido são colocados sob uma campânula impermeável como a figura que segue. O copo 1 contém água do mar e o copo 2 água pura. No contexto, ou com o tempo, o líquido do copo 1 apresentará. Se o copo 1 tem água do mar, a água do mar evapora menos. Se o copo 2 tem água pura, a água pura evapora mais, diminuindo assim mais o seu nível. Tudo bem? Portanto, o volume da água com sal, que é o copo 1, vai ser maior. Certo? Isso é bem importante. E o efeito em questão, porque a evaporação, seria o efeito tonoscópico. Por favor, não confundir campânula impermeável com membrana semipermeável, são coisas diferentes, tá? Então o copo 1 vai ter um volume maior porque ele vai evaporar menos. 32. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Uma sopa muito salgada, já começamos bem, é aquecida com uma panela aberta. Nessas condições, a sopa deve entrar em ebulição numa temperatura acima de 100. Por que acima? Porque ela tem sal. E se ela tem sal, tem que ser acima de 100. Tá, e à medida que a água da sopa evapora, a temperatura da sopa aumenta. Porque vai concentrando mais a solução, fazendo com que, desse jeito, a gente tenha... Quer ver? Ó, vou mostrar aqui pra ti, é bem fácil ver isso. Presta bem atenção, vou colocar aqui bastante sal de cozinha mesmo. Ó. Tô botando sal, tá vendo? Ó, a concentração. Se eu começar a evaporar a água, ó a concentração aumentando, tá vendo? Tá vendo a concentração aumentando? Por quê? Ora, porque tem menos água, então se tem menos água, o sal vai ficando cada vez mais junto, mais próximo, por isso a concentração vai aumentando. E se vai aumentando a concentração, querido, vai aumentando o teco. O teco vai crescendo, vai ficando um tecão, e isso faz da solução uma solução com ponto de ebulição cada vez maior. Resposta certa, letra A. 35. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Uma solução injetável foi preparada de modo inadequado, pois ao entrar em contato com a corrente sanguínea promoveu inchamento. Se inchou, ó, se a hemácia inchou, ou o glóbulo vermelho, né, enfim, inchou, olha o que aconteceu. Ó, é porque o meio estava hipotônico. E aí a água passou do meio para dentro da hemácia. Então o meio era hipotônico, cortamos aqui, ok? Por ter uma concentração, né? Então a solução é, portanto, né, tem uma concentração inferior à do sangue. Tá aí, hipotônica e inferior. Por isso, né, que ocorreu a passagem de água da solução para a célula. Resposta certa nessa questão bem facinha, letra B. Certo? Não entendi o que tu falou, teu discurso ficou muito ruim. A solução ela é hipotônica, porque ela é menos concentrada. Afinal, o glóbulo vermelho inchou, e se ele inchou, foi porque ele absorveu água. Como a osmose é a passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado, significa que a solução estava menos concentrada, tem concentração inferior, né, a que deveria ser preparada, e o glóbulo tinha uma concentração maior. Portanto, hipotônica e inferior. Questão 36 de gráfico. Constituindo, deixa eu botar aqui do ladinho, aqui, ó, pronto. Constituído de gelo e água em repouso, vamos colocar assim. Um sistema a 0 grau, isso é importante, tem gelo e água, ou seja, já está no processo de fusão,
né, é aquecido gradualmente. Então, se já está no processo de fusão, a gente já tem que começar naquele patamar retinho, não pode ter essas quedas aqui. E outra coisa, a temperatura de fusão da água é constante, não pode ser variável. Portanto, eu já corto esses dois gráficos de cara. E outra coisa, se está aquecendo, a temperatura não pode cair, ela tem que aumentar. Ok? Então, vamos ver. O sistema é aquecido gradualmente até que obtenha apenas água líquida. Queridos, é o processo de fusão da água. Esse é o gráfico, ó. Assim. Tá vendo? Ó, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás, gás. Só que eles comentaram nessa questão apenas sobre esse patamar aqui em diante. Tá vendo? Assim. Porque começa já a zero, né? A temperatura de congelamento da água, a gente bem sabe, é zero. Então não pode ser esse gráfico aqui maluco, porque ele tem dois pontos de inflexão, ele tá, ó, fundiu. O que é isso aqui, ó, que aumentou assim? Não existe isso. No processo de ebulição, a temperatura deve ficar constante, né, e não subir ad eterno ou infinito. Então, resposta certa da questão, letra A, é esse trechinho que o professor coloriu aqui no gráfico. Bom, depois desta, a gente tem a questão 45 sobre as emulsões. O professor te ensinou a fazer maionese. Tu que não sabia fazer maionese, tu aprendeu na aula de química, viu só? O que é emulsão? É quando tu tem duas coisas que são heterogêneas e tu bate elas e emulsifica-as, ou seja, aparentemente torna-as homogêneas, mesmo que não sejam. E sendo bem científico e técnico, tu as transforma em colóides. Então ele diz assim, associa adequadamente o bloco inferior ao superior. Propriedades coligativas. Shark, muito fácil. Shark é propriedade coligativa. É osmose. E osmose a gente sabe muito bem que é um princípio coligativo da pressão osmótica. Então só com isso tu já arrisca 3. Preparo de gelatina e preparo de maionese. Preparo de maionese eu te ensinei, é emulsão. 3. E gelatina, queridos, é um colóide. Tá? Lá do primeiro livro o professor comentou, qualquer coisa que seja muito viscosa é colóide. Então, resposta certa, né? Opa, desculpa, marquei errado ali. Meu bolão. Resposta certa, 1, 2 e 3, tá aí. Resposta letra A. 46, linda essa questão. Diz assim, para análise de qualidade do leite são monitorados vários parâmetros físico-químicos. As avaliações de propriedades como, por exemplo, densidade, crioscopia, teor de proteína, o qual é calculado pelo teor médio de nitrogênio, são utilizados para detectar possíveis adulterações. Considere as afirmações abaixo sobre os métodos. 1. A adição de água ao leite é facilmente detectável, pois diminui a densidade e aumenta a temperatura de congelamento. Tá certo, porque quando tu coloca água no leite, como a gente já viu aqui com o simulador, ó, vamos colocar água, olha a concentração ali, tá vendo? Vai diminuindo, porque tu estás diluindo a solução. Logo, isso significa que com a diminuição da concentração, o teco vai ficando pequenininho, vai ficando um tequinho. E se vai ficando um tequinho, se ele vai ficando pequenininho, o que acontece, queridos? A gente tem, né, deixa eu colocar ali em cima, pronto. A gente vai ter, se ele vai ficando pequenininho, uma aproximação da temperatura de congelamento a zero, ou seja, ela vai começar a aumentar, tá? Então tá aí. Porque a temperatura de congelamento do leite ela tem que ser abaixo de zero. Por quê? Porque no leite tem uma série de substâncias. Só que se eu começar a jogar água, a água vai elevar essa temperatura de volta ao zero. Essa é a tendência. Tudo bem? A adição de ureia. Ureia é importante. Ureia é isso aqui, ó. É a diaminocarbonila, né? Ou aminometanamida, também pode ser a mesma alternativa de nome. Só se chama de ureia. Sem acento, nova regra. Tá aí. A ureia pode compensar a diminuição da densidade e a diminuição do teor médio de nitrogênio. Tá certo. Por quê? Porque quando a gente coloca a ureia, a gente está dissolvendo mais substâncias na água, então está aumentando a densidade. Se tu começar a botar muita água no leite para ganhar no volume do leite, é fácil detectar que o teu leite vai ficar um nojo, vai ficar aguado. Então se tu joga ureia, tu aumenta a concentração, ele não fica tão aguado. Ela é branquinha também e ela tem nitrogênio, então é fácil para burlar os detectores justamente pela quantidade de nitrogênio que ela tem.
E a 3, adição de açúcar. Açúcar não, né, pessoal? Açúcar vai ficar um nojo, o leite vai ficar doce pra caramba. E açúcar não tem nitrogênio. C12H22O11. Essa é a sacarose. Diminui a densidade? Compensa a diminuição de densidade? Compensa. Mas não compensa a diminuição do teor médio de nitrogênio, porque na sacarose não tem nitrogênio. Portanto, resposta certa, apenas 1 e 2. Questão 53. Questão ótima da PUC de 2014. A questão diz assim: a adição de cloreto de sódio eleva a pressão de vapor da água. Nunca, querido. É até com a baixa aumenta, tem que diminuir a pressão de vapor da água. A adição de 15 gramas de sódio, vamos achar aqui, ó, gramas de sódio, 15. Tá? Então eu vou pegar aqui ali, ó, 15, tá aqui. Tá vendo onde é que bate 15? Ó, 15. Para cada 100 gramas de solução, lembrando que é por cento, então já está em 100, né? Por cento é por 100 gramas de solução, é isso que significa por cento, provoca um abaixamento de 11 graus da temperatura de congelação. Vamos ver ali, ó. Eu vou pegar aqui agora a flechinha para a gente ver, né? 15, deixa eu botar ali, 15, eu acho que sim, né? Tá certinho. Ó, vou pegar bem retinho. Dá para se dizer que sim, né? Ah, não, mas eu acho que é exatamente... Não, querido, não dá para ter exatidão aqui. A prova não tem uma qualidade de definição muito boa. Ó, vou tentar botar bem retinho aqui, tá vendo? Ó, vamos pegar agora aqui o pontinho ali, ó. Dá uns 11 mais ou menos. Tá certo isso. Baixou 11 graus. Então a letra B já está certa. A solução passa a fundir em torno de 8. Não, é abaixo de 8. Como vocês viram agora aqui no gráfico. É necessária a temperatura de menos 15. Não é para tanto. Menos 15? Vamos ler isso aí, tá estranho. Para congelar a solução formada por 10 kg de água em 1 kg de sal. Não, para aí. 10 kg de água para 1 kg de sal é 10%. 10% tá aqui. 10%, ó, vou pegar em 10% para tu ver. 10% é uma porcentagem menor, tá vendo? 10% tá lá em cima, ó. Então não vai menos 15, vai uns menos 8. Tá bem errado isso aqui. É possível abaixar o ponto de congelação de meio litro de água a menos 10 pela adição de 50 gramas de sal. Não, pessoal, olha só. 50 gramas de sal para 500 gramas é a mesma coisa que 10 para 100. Então é 10%. E 10%, como tu acabou de ver, fica aqui, ó, abaixo, acima de 10 de menos 10 graus Celsius. Então é um erro bem feio mesmo. Tá errado. Resposta certa, letra B. Questão simples de leitura de gráfico. E para finalizar, questão 56, maravilhosa, que diz assim: alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para a obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir do compartimento para outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Então, eu não sei se tu percebeu, mas isso é exatamente igual ao exemplo de aula. Tá vendo? Notou alguma semelhança? Osmose reversa, tá vendo? Ó, exatamente como o professor fez para ti. Tá aqui, ó, 2 soluções, uma mais concentrada, uma de água pura. Ocorreu a osmose, a água passou para cá, aplicamos uma pressão mecânica aqui em cima, até que o nível volte a ser o que era antes. Tá? Então, isso é osmose reversa, viu só? A gente acabou prevendo essa questão do ano passado do Enem. Tá aí. Então diz assim, mesmo para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem mesmo sentido e mesma intensidade. Não, são sentidos diferentes. A osmose vai para um lado, como tu viu, e a mecânica tem que ser para outro. Tá errado. Sentidos opostos e mesma intensidade. Para é necessário que a resultante... Não é a mesma intensidade. Pressão mecânica tem que ser maior, né, pessoal? Tem que fazer força em cima
para que tenha uma osmose reversa. Não é a mesma intensidade, não. Senão, não precisaríamos fazer força em cima para que voltasse ao estado inicial. C. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica. Se a pressão osmótica tivesse maior intensidade, a pressão mecânica não surtiria efeito. Em poucas palavras, a pressão feita aqui em cima, naquele sisteminha, tem que ser maior que a pressão feita aqui de baixo. Porque se ela não for maior, a pressão osmótica vence, entende? D. Mesmo sentido não, daí jorraria água para todo o sistema, tá errado. Sentidos opostos, tá certo, e maior intensidade de pressão mecânica. Tá certo, porque eu quero forçar a água a voltar para onde ela estava. Resposta certa, letra E. Queridos, está feito o tema, então, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, o professor está à disposição no plantão e também antes da aula, meia horinha antes, o professor já inicia a correção dos temas ao vivo, caso alguém tenha uma dúvida. Um grande abraço e até a aula. Tchau, tchau.